avenida. O samba começa a rolar e a gente canta junto com a Morro da Casa Verde e a letra do samba enredo. O samba da escola Morro da Casa Verde. Abrindo esse segundo dia de desfile, teremos mais 7 escolas passando pelo sambódromo aqui no Anhembi. Esse primeiro período histórico que a gente vai curtir, contando a chegada da corte portuguesa. Dom Pedro I ficando no Brasil como príncipe regente. As discussões, os desentendimentos entre Dom Pedro e a corte de Portugal. A declaração, a proclamação da independência do Brasil. O reinado de Dom Pedro até a abdicação dele. Ele foi embora, ficou Dom Pedro II ainda menino. Tudo isso vai passar pela avenida. No desfile da Casa Verde, da Morro da Casa Verde, que já está rolando e você curtindo. E esse ano a Casa Verde tem 2 intérpretes do samba. O Carlinhos Marques, que tem apenas 18 anos, e o Vitinho, TKJ, de 24 anos. É a primeira vez que os dois puxam samba de uma escola na avenida. Como você já está acostumado, a Globo vai mostrar ala a ala, carro a carro, toda a emoção dos passistas, toda a reação do público. Hoje já tem Rosas de Ouro, tem Nenê de Vila Matilde, tem Unidos do Peruche, Acadêmicos do Tucuruvi, tem a Vai Vai, tem muita emoção no Carnaval 2000. Já são imagens da comissão de frente da Morro da Casa Verde, trazendo o símbolo da coroa real portuguesa. Com a transmissão do Carnaval 2000, o desfile ao vivo de São Paulo, nós não estamos apresentando hoje o programa Zorra Total. Na semana que vem está de volta o humor rolando solto em Zorra Total. Semana que vem de volta depois de Terra Nostra. Parabéns, Brasil, sou o samba na cor, de ouro, bateria vale ouro.
Estamos passeando por toda a escola, você vai curtindo, começando a conhecer cada ala, os passos da Morro da Casa Verde. Uma escola que subiu o ano passado para o grupo especial e vem aqui para fazer todo o seu trabalho, para apresentar o seu desfile no ano 2000, no Carnaval dos 500 anos. O desfile já está chegando a 16 minutos, sempre lembrando, são 70 minutos que cada escola tem como tempo máximo de desfile. 1h10 para cada escola. Garotada habilidosa tem a Morro da Casa Verde. E gente experiente e alegre, entusiasmada. E belos destaques também. Aí a primeira imagem que pinta da bateria da escola da Morro da Casa Verde. A moça oriental entrou de vez no ritmo do samba, né? Não tá nem aí com a tal frase que tem em japonês do samba. Ela tá na boa. Aí a bateria do mestre Chola. As madrinhas, as passistas que vão à frente da bateria, curtindo a mil o carnaval. A comissão de frente, chamada de simbologia real, traz o brasão da coroa portuguesa. Com a chegada da família real, o brasão de Portugal passou a ser muito mais visto e ter muito mais importância no Brasil colônia, que passava a ser a sede do reino português. Também com uma coreografia diferente, a comissão de frente. No momento em que os outros integrantes ficaram todos parados, observando os passos aqui vem mais à frente, que é a comandante da comissão, né? Mais uma comissão de frente que apresenta integrantes homens e mulheres. A mulher é que vai comandando ali a comissão. Toda a coreografia preparada pela bailarina Simone Borges. Maurício Brusio, é um período rico e um período bastante popular da história do Brasil, né? Isso talvez possa até ajudar a escola a desenvolver o seu trabalho. Nesse período aí tem muita coisa que a referência está bem fresca na nossa cabeça, né? Agora vamos ver como é que eles transformaram isso em imagem. E às vezes saem, como nós vimos ontem e na madrugada de hoje, algumas sacadas geniais. Sempre todo mundo prestando muita atenção nesse momento de abertura do Carnaval das Escolas de Samba, a comissão de frente, o público fica ligadíssimo a cada movimento, a cada passo, a comissão de frente trazendo com ela a escola. Esse negócio de ser a primeira escola a desfilar tem um ponto para lá, um ponto para cá, né? Ou seja, é muito bom
Assim, traz tem avenida limpa, tudo. A primeira vai ser ao mesmo tempo, né? A primeira impressão. Porque depois o público vai aquecendo, é lógico. Passa uma, tem uma emoção, passa outra, tem uma emoção e tal. Aí a terceira, a quarta, a quinta escola, digamos assim, a plateia já está aquecida. Mas sem a primeira, é complicado. Aí está o carro abre-alas da Morro da Casa Verde. O carro chegada da corte. São João VI trouxe uma grande comitiva. Além da família real, vieram muitos nobres, militares, religiosos, escravos e, claro, os criados. Foi, no bom sentido, uma segunda invasão portuguesa no Rio de Janeiro. Invasão, eu repito, no bom sentido, né? Fomos descobertos pelos portugueses, vieram as expedições exploradora, colonizadora, a chegada da família real, que vem depois de um processo já de administração do Brasil, de organização do Brasil como uma nova nação quase, e aí a chegada da corte, que não veio evidentemente apenas Dom João VI, esposa e filhos, veio a corte. No alto do carro, João Moura é Dom João VI. Aí o rei de Portugal da época. Entre o charme e a importância que ganhou a colônia com a chegada da corte portuguesa, teve também um pouquinho de problema para quem já vivia no país. Acomodar tanta gente no Rio de Janeiro não era fácil, foi complicado. Como não dava para acomodar facilmente na colônia, o jeito foi requisitar as casas que já existiam. Dura para quem morava nas casas, né? Não dava para voltar para Portugal. Eles não podiam ir para Portugal. Esse é outro destaque do carro, abre-alas, Dona Carlota Joaquina, representada pela Tayane. Carlota Joaquina, a esposa de Dom João VI. E certamente não tinha essa cor bonita, né? Viva o carnaval. Nobres, escravos, religiosos, militares, a família real. Agora, depois do carro abre-alas, vem uma comissão de apresentação. Soldado do Príncipe Regente. Essa comissão vai apresentar o casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola. A comissão, essa comissão de apresentação, são os soldados do Príncipe Regente. Dom João VI era o Príncipe Regente de Portugal, né? Ele tinha a mãe dele ainda viva, Dona Maria, depois assumiu realmente como rei de Portugal, Dom João VI. E deixou aqui o outro Príncipe Regente, que se tornou Príncipe Regente, Dom Pedro I. É interessante essa comissão de apresentação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. O primeiro que você vê aí, em rosa, é o segundo casal, são Valéria e Everton. A fantasia de Valéria de Dona Maria I, também conhecida como Dona Maria Louca. O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, a escola que tem as cores em verde, rosa e branco, verde e rosa no destaque. O primeiro casal sempre com as cores oficiais da escola mais nítidas. Esse segundo variando um pouco mais, trazendo o rosa em grande destaque. E o pavilhão da escola, um dos pavilhões da escola, não é o pavilhão principal da escola, que é trazido pelo segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira. Vem aí tomando a avenida, a Morro da Casa Verde. A primeira ala a surgir é a ala das baianas, usos e costumes.
a mudança dos hábitos na colônia brasileira. Os hábitos da corte, os hábitos de Portugal incorporados à vida cotidiana do Rio de Janeiro. E que hábitos são esses? Os usos de talheres, tecidos diferentes, porcelana, o consumo de queijos, manteiga. Com toda essa mudança, novos empregos surgiram no mercado carioca. Aí foi uma boa notícia, né? Presença obrigatória em cada desfile, no desfile de todas as escolas, as baianas. São no mínimo 50 baianas que devem estar na avenida. São as baianas nobres da Morro da Casa Verde. Não sei o que vocês acham, mas são as personagens mais simpáticas da escola de samba, as baianas. Normalmente são veteranas, né? As veteranas que estão aí, pessoas da comunidade que frequentam a escola já há muito tempo. É uma gente muito bonita. A próxima ala que vem se aproximando, a ala As Artes e Ciências. Foi na época de Dom João VI que foram criadas a Biblioteca Pública, hoje Biblioteca Nacional, o Horto Real, hoje o Jardim Botânico, a Escola Médica da Bahia. Dom João VI apreciava a cultura e apoiou a criação de escolas, museus e bibliotecas. Pintores franceses vieram junto com a corte de Dom João. Destaques para Toné e Debré, escultores, gravadores, arquitetos. O povo, o torcedor, presente ao sambódromo, está curtindo aí o desfile, está sentindo o enredo da Escola de Samba Morro da Casa Verde. A ala Imprensa Nacional. Imprensa Nacional porque o primeiro jornal editado no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Era um jornal oficial que obedecia à censura, então não publicava qualquer notícia que fosse contra a religião, o governo e os bons costumes. Queriam estar bem informados dentro do contexto que lhes interessasse. É aquele sonho do jornal só de boas notícias, né? Pelo menos para um dos lados da notícia. Para os donos da notícia. Morro da Casa Verde subindo este ano para o grupo especial. Está se mostrando bem à vontade na avenida, está se mostrando tranquila na avenida. A escola está aí no momento em que a bateria vem para o recuo. Os integrantes mostrando um clima muito bom, a satisfação de estar trazendo essa nova escola para o grupo especial de São Paulo. Aí está a bateria. Diamante é o nome da bateria, o símbolo da riqueza, do poder. Eles trazem na cabeça, na alegoria de cabeça, exatamente a simbologia do diamante. Bateria comandada pelo mestre Schola.
A bateria dá uma ajeitada ali, entra, vai um pra cá, outro pra lá, todo mundo organiza a bateria, porque junto com a bateria entra um caminhão de som que traz os puxadores do samba-enredo da escola. Tá vendo ali, ó, bem em cima ali no vídeo? O caminhão fica ali no canto, o puxador fica ali junto com a bateria e o restante da escola passa. E aí o carro Usos e Costumes da Corte. Um carro que mostra o luxo europeu mudando os hábitos dos brasileiros. Reforçando os novos hábitos da corte, comer com talheres e usar baixelas. Mas aí você pensa, não tinha talher aqui, ninguém comia, o pessoal comia com a mão? Não, não é verdade. Os registros históricos dizem que a elite, pelo menos do Rio de Janeiro, já usava talheres para se alimentar nas suas refeições. A gente desde onde está falando nesse negócio da coisa boa que é, que muita gente pode ter achado ruim, esse tema único, né? E coloca assim para todo mundo esse tipo de coisa. Quer dizer que houve uma época que esse tipo de louça mais sofisticado, que esse tipo de educação era pouco conhecido aqui no Brasil e veio da Europa e tal. Pois é, aconteceu isso também. O prateado prevalecendo aí no carro número 2, o segundo carro alegórico da escola, usos e costumes da corte, trazendo também a presença dos estrangeiros e não portugueses que vieram. Suíços ensinando para o brasileiro a arte de fazer e consumir queijos, a manteiga. Revolução Pernambucana. Mais uma ala que se aproxima. Nem tudo foi festa para Dom João e a corte dele aqui. Essa ala mostra a revolução liderada por Frei Caneca. Já havia um anseio de república. A ala Adeus Brasil. É que depois da morte da rainha Dona Maria I, Dom João deixou de ser príncipe regente e foi aclamado rei. O Brasil tornou-se a sede do reino, mas Dom João VI acabou voltando para Portugal. 33 minutos de desfile. Além dos fatos políticos, teve uma grande incentivadora da volta de Dom João VI para Portugal, a dona Carlota Joaquina. Ela não se adaptou muito ao Rio de Janeiro, achou que não estava bom, era muito quente, queria voltar para Portugal. E lá foram eles. Bom, mas aí vem a ala O Príncipe Boêmio. Se Dona Carlota Joaquina não morria de amores pelo Brasil, o fato é que seu filho, Dom Pedro I, aproveitou bem a vida na colônia. Conta a história, os que estiveram com Dom Pedro, que ele gostava de frequentar algumas tavernas no Rio de Janeiro. Que não era lá muito comum de nobres, mas ele gostava de ir, curtir o seu vinhozinho, comer o seu pedaço de frango e se divertir com as moças cariocas. É o que diz. Acabou de falar da revolução liderada pelo Frei Caneca. Outra coisa curiosa nesse carnaval desse ano é que à medida que a história do Brasil vai passando e as escolas vão nos lembrando essas coisas, pelo Brasil afora, muita gente vai dizendo, então quer dizer que essa rua aqui chama Frei Caneca por isso, os nomes das ruas eles vão aparecendo assim, um por um. A imagem bonita, aérea da escola, Morro da Casa Verde, os carros que ainda vêm por aí, as alas que estão chegando. É só o começo da festa. Essa é a ala Revolta dos Escravos. Entre revolta e revolta, foram muitas rebeliões negras. A escravidão importou os africanos para o trabalho escravo por aqui. E a revolta dos malês foi uma das mais fortes, das mais importantes vividas nesse período. Eram negros muçulmanos da Bahia. E aí você vê o carro dos grandes personagens da independência. Aqui
Em primeiro plano, a Marquesa de Santos, que foi uma namorada de Dom Pedro. Presidente Gonçalves, Anita Garibaldi, Vice Feijó. Mas o alto desse carro, se você observar, era para sair Dona Leopoldina, mas não deu tempo do destaque Silvestre Montilla subir no carro lá na concentração. Outro nome importante no processo de independência do Brasil foi José Bonifácio de Andrada e Silva, que era talvez o político mais ouvido por Dom Pedro. Aí Dona Bonitila, a Marquesa de Santos. Anita Garibaldi, heroína, antes da história do Brasil e depois foi ser heroína também na história italiana, na unificação da Itália. Personagens importantíssimos que estão pintando no desfile da Morro da Casa Verde. A maçonaria, uma instituição que existe até hoje e da qual Dom Pedro passou a fazer parte. A maçonaria nasceu na França na Idade Média. No Brasil, os maçons participaram ativamente da Revolução Pernambucana. As instituições maçônicas nasceram na França na Idade Média. Os maçons participaram aqui no Brasil da Revolução Pernambucana e também nas articulações políticas para a independência do país. A ala Banco do Brasil. É a segunda vez que essa ala, ontem já teve uma ala homenageando o Banco do Brasil na Gaviões da Fiel. Ela esteve presente. Hoje ela está aí de volta. O primeiro banco brasileiro, fabricando a moeda nacional. E no Costeiro eles trazem a palavra assim, fechado, porque quando Dom João voltou para Portugal, ele e os súditos levaram quase todo o dinheiro do banco e acabou quase quebrando. Adeptos da filosofia, eu fabriquei, eu uso, eu consumo. Não é remessa de lucros, aí acho que é rapa tudo, né? Outro tipo de político, rapa tudo. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Carlos Alberto e Roseli. É a segunda vez que esse casal desfila na escola. Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, mostrando sua reverência ao povo, ao público, a elegância da porta-bandeira, sempre com estandarte, carregado com muito orgulho. E o mestre-sala fazendo a corte para a porta-bandeira. A partir de agora, todo o Brasil passa a acompanhar o segundo dia de desfile das escolas de samba de São Paulo. Todo o Brasil curtindo, direto do Sambódromo de São Paulo, no Anhembi. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Estamos acompanhando Morro da Casa Verde, a escola que está abrindo este segundo dia de desfiles. É o primeiro ano que São Paulo tem 2 dias do Grupo Especial passando pelo Sambódromo. Ontem foram 7 escolas e hoje nós temos mais 7 escolas. E o Brasil inteiro tá ligado. Aí estão os mensageiros de Dona Leopoldina. Fala que conta a história do mensageiro que saiu do Rio de Janeiro para encontrar Dom Pedro, que voltava de Santos, passou aqui por São Paulo, e ele que mandou uma carta de Dona Leopoldina, de José Bonifácio, e uma carta que veio de Portugal exigindo a volta de Dom Pedro I. Aí o príncipe regente ficou louco da vida, não topou a parada e proclamou a independência. Você vai voando junto com a Morro da Casa Verde, ganhando a energia
do público. Aí não importa para quem o torcedor vai se ligar mais, qual é a preferência do torcedor. O importante é curtir todas as escolas que passam. E aí o terceiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Zélia e Everardo. Eles representam a escolha do Rio de Janeiro como a capital do Brasil. Uma outra reação sempre espetacular do público que acompanha os desfiles das escolas de samba, que acompanha no local, aqui no Sambódromo, por exemplo, a atenção que eles dedicam, o aplauso que eles guardam sempre com muito carinho para todos os casais de mestre-sala e porta-bandeira. E aí você vê o destaque, Valdo Reis, como Dom Pedro I, que deveria vir no carro O Grito da Independência, que vem logo atrás. Valdo Reis também foi mais um destaque que não conseguiu subir no carro lá na concentração. E ele veio no chão. Os problemas acontecem, as soluções vêm. Aí está chegando o carro, O Grito da Independência. 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Quem não conhece a história? Independência ou morte, e o Brasil passou a ser uma nação livre, cortando os laços com Portugal. O carro reproduz o monumento à independência, que pode ser visto no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, onde está o Museu do Ipiranga, aqui na capital paulista. E estes com plumas brancas são os dragões da independência. Que pelo jeito estavam com muito calor, né? Todo mundo sem camisa, olha aqui. Dragões maravilhosos. Setembro, né, já é primavera, verão. É a imagem do destaque aqui à frente, representando Dom Pedro. Atrás dele vem o carro com 43 minutos de desfile da escola de samba Morro da Casa Verde. Aí a reprodução que a gente estava falando, que tem lá no Museu do Ipiranga, do Monumento à Independência. Uma imagem muito conhecida, quadro de Pedro Américo, que retratou o momento da independência. Dom Pedro, o alto do cavalo, espada para cima e bradando independência ou morte. E aí a ala da dívida externa, o país independente já nascia com dívida. É, rapaz, essa história vem de longe. Está na certidão de nascimento, né? Muitas revoltas durante o Primeiro Império, já com Dom Pedro I, imperador do Brasil, e os problemas financeiros se agravavam. Os preços dos produtos que o Brasil exportava caíram. Os principais produtos exportados pelo país eram algodão, couro, cacau, fumo, café. E aí o Banco do Brasil emitiu moeda. Emitiu moeda, faz dívida, e aí vem a tal da inflação. E logo atrás dessa ala vem mais uma ala de baianas que não estava no roteiro. São as baianas tradicionais. E as baianas nunca são demais numa escola de samba. Daqui a pouco tem Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, tem Nemê de Vila Matilde, Rosas de Ouro, tem Acadêmicos do Tucuruvi, Vai Vai, uma das campeãs do ano passado, a Vai Vai, junto com a Gaviões da Fiel, vai encerrar o desfile de hoje. A bateria da Morro da Casa Verde já está de volta à avenida, o carro de som vem junto. É o momento em que a escola prepara a saída da avenida. A bateria volta quase no meio da pista para levar a escola até o final do desfile. Nada fazer uma
acrobacia com o pandeiro e uns com os outros. Um pouquinho do som da bateria para você curtir mais de perto. A batida, o coração da escola, são 77 batidas por minuto. Na batida do surdo, vai variando aí o coração da escola. O surdo, as caixas, todo o ritmo. Morro da Casa Verde. Bateria do mestre Schola. Se chama Edivaldo Oliveira Silva. Desde o ano passado ele está na Escola Morro da Casa Verde. Ele começou em 1975 no Carnaval da Camisa Verde e Branco. E aí a ala da Sabinada, uma revolução que ganhou esse nome por causa do líder Sabino Barroso. Sabinada que surgiu entre a classe média e comerciantes de Salvador, que defendiam a República e o federalismo. Enfrentou vários problemas políticos, várias insatisfações políticas do governo do imperador Dom Pedro I. A cabanagem, a Guerra dos Farrapos e a Sabinada, aí representada nesta ala. O desfile dos 500 anos do Brasil já está entrando na fase com essa escola, com a Morro da Casa Verde, no Brasil independente. Agora o Brasil vai caminhar por pernas próprias até chegar no ano 2000, no final do desfile de hoje. Mais um carro alegórico da escola. É o quinto carro da casa, Morro da Casa Verde, representando o forte por causa das guerras. Vieram as revoluções e a reação do governo do novo país, do novo império. O destaque desse carro é Eliette de Oliveira como Maria Quitéria. Maria Quitéria é personagem importante também da história do Brasil, que resolveu entrar no exército e foi à luta. Heroína nacional. O desfile da Morro da Casa Verde já está chegando no tempo, no ano, na época em que Dom Pedro I, abalado politicamente por todas essas revoluções, por toda essa insatisfação, ele já estava preparando a sua abdicação. Ia embora do Brasil, voltar para Portugal e deixar o filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. Ele é o herdeiro do trono brasileiro, vai chegar daqui a pouco o segundo reinado do Brasil. Pequenininho, com 5 anos, Dom Pedro teve um tutor, Dom Pedro II. E o Brasil passou por uma fase de regência, até que com 14 anos de idade, Dom Pedro II assumiu o poder. Vitória,
da maioridade de Dom Pedro II. A maioridade de Dom Pedro II foi bem precoce, aos 14 anos. Nesse carro está representado o baile da coroação de Dom Pedro. O destaque principal é Elvis Santos, que vem como Dom Pedro. Ele tinha só 14 anos de idade. Foi emancipado e assumiu o poder. A situação estava muito complicada. Os regentes não conseguiam mais tocar o país com tranquilidade. E todo mundo respeitava muito a figura do imperador. Então, os brasileiros decidiram. Emancipamos Dom Pedro II e ele assume o poder. E aí, o respeito à figura do imperador vai ajudar a contornar as crises. E se esse é o baile da coroação, aí estão os convidados. Baile chique. Claro que o Dom Pedro histórico tinha 14 anos, não quem o representa nesse carro, né? Certamente tem bem mais de 14 anos. Foi emancipado. Carro que mostra todo o luxo da corte já do Brasil Império. Com 52 minutos, o desfile da Morro da Casa Verde. Os convidados estão satisfeitos, estão felizes, estão gostando da festa. As crianças que vieram na ala logo à frente do carro, elas saem e sobem de volta para o carro. Uma parte da escola da Morro da Casa Verde já vai chegando na área da dispersão. O carro da festa da coroação do baile, da coroação de Dom Pedro II, é o último carro da escola. Está encerrando o desfile da Morro da Casa Verde. Acho até que vale a pena explicar. A gente vê o tempo de desfile, são 53 minutos agora, e a gente já está encerrando o desfile a Morro da Casa Verde. Ou seja, a Morro da Casa Verde, com todas as suas alas, os seus carros, os seus componentes, a escola já passou pelas câmeras da Globo. A Globo já mostrou para você, ala a ala, carro a carro, todo o desfile da escola. Eles têm ainda, evidentemente, uma parte da avenida para completar o desfile. Eles passam pelas câmeras, passam pelo centro da avenida e vão se encaminhando até a área da dispersão. Uma parte da escola já chegando e a outra terminando o desfile, os 3.000 componentes da Morro da Casa Verde. Aí a imagem mostrando a escola no seu desfile. E a escola estreia aqui com 3.000 componentes, né? Que sabemos que quem tem mais está com 4.000, quer dizer, ela estreia já assim com fôlego, né? No esporte, no futebol, a gente sempre costuma dizer que estreia é fogo, né? Os próprios atletas dizem, estreia, por mais forte que seja o time, tem sempre aquele nervoso que dá aquele friozinho na barriga. Deve ser igual para uma escola que sobe do primeiro grupo, vem para o grupo especial, vem desfilar na frente com todas os holofotes para cima dela, deve dar um pouquinho de tremor na barriga, de friozinho na barriga. E no meio das férias do Carnaval de São Paulo, né? Vem não só com essa a principal plateia, mas também ao lado as grandes escolas, as maiores, que tem 4.000 elementos. Então vai, Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel. Toda a preocupação para fazer um desfile bonito, um desfile que garanta a escola no grupo especial do ano que vem. É a torcida da Morro da Casa Verde. A abertura do segundo dia do desfile do grupo especial de São Paulo. O Carnaval de São Paulo está crescendo, ano a ano. Está crescendo. Eu, por acaso, venho acompanhando o desfile, ele vem crescendo em qualidade e em quantidade também. Esse ano, todas as escolas investiram mais, gastaram mais dinheiro do que gastaram em 1999. Às vezes, umas gastaram muito mais dinheiro e no momento que a gente vive de baixíssima inflação, quer dizer, esse mais dinheiro, resulta mesmo, né? Gastaram bem mais, algumas bem mais do que no ano passado. Está crescendo o Carnaval aqui de São Paulo.
Um dinheiro conquistado com muito suor, o suor que vale a pena. É transformado em bons desfiles na avenida, no sambódromo do Anhembi. Está chegando aí na área da dispersão já a bateria da Morro da Casa Verde. A dispersão já vai recebendo os componentes da Morro da Casa Verde, terminando o desfile, esse desfile de entrada da escola no Grupo Especial de São Paulo. A Priscila Brandão está ali recebendo os componentes da Morro da Casa Verde na dispersão aqui.